Muito bem, quem vai fazer a política hoje comigo é ele, André Santiago. Bom dia, André. Muito bom dia, Laís Florencio. Bom dia para você que está acompanhando Manhã Cidade. Forte abraço para você, Laís. Bom, André, você fez o cafezinho comigo dentro do Jornal da Cidade. A gente falava sobre a avaliação dos governadores, né? Como foi a situação para Raquel Lira, que apareceu aí em último lugar, né, na lista. No ranking, né? No ranking dos governadores, na avaliação de aprovação e rejeição. Mas, na outra ponta, né, o mais bem colocado foi Ronaldo Caiado, que é o governador do estado de Goiás. Exatamente. Coladinho ali com Brasília. E ele já anunciou uma pré-candidatura a presidente da República. A gente está falando ainda em pré-candidato a prefeito, ele já está lá em 2026. Até porque é pré-candidatura. Tudo Laís. pode acontecer e mudar, né? Exatamente. Você pode anunciar a pré-candidatura, inclusive ele aproveita esse bom momento de aparecer no topo, em primeiro lugar no ranking. E veja a fala dele, Laís. Ele diz o seguinte: já fui candidato a presidente com apenas 39 anos. Agora, depois de 5 mandatos de deputado federal, senador e governador, já no segundo mandato me sinto maduro e preparado para colocar o país no rumo certo. A gente, no cafezinho, no Jornal da Cidade, falava do ranking, né, de Pernambuco e também do Rio. Na verdade, Cláudio Castro e Raquel Lira. E a gente, inclusive a mensagem do ouvinte, né, apontou a questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma. E veja que o próprio governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, disse o seguinte: não existe governabilidade sem segurança pública. Não existe Estado democrático de direito sem segurança pública. Parece que a pauta de segurança pública está bem em alta, né? Exatamente. Esses governadores. Existe um tripé, a gente chama na política, na administração pública, o tripé é saúde, educação e segurança pública. Mas a maioria dos governos, seja estadual, né, principalmente estadual, sim, que tem essa confiança, ou, na verdade, essa obrigação da segurança pública, alguns dão mais atenção à saúde e à educação, outros, principalmente, à segurança pública. E sabe qual é o estado considerado mais seguro do país? É exatamente Goiás. Não é à toa. Não é à toa, né? A gente vê pouca informação de casos absurdos de lá, né? Exato. Até porque a gente está aqui nesse eixo Nordeste, mas essa pauta segurança pública, se a gente observar, foi muito usada nas eleições 2022. Sim. Não apenas na 2022, mas nas eleições 2018. E 2020 também. Exatamente. Essa pauta segurança pública elegeu muitos deputados estaduais, federais, senadores, até porque, por exemplo, a segurança pública interfere no comércio, interfere na economia, né, interfere na qualidade de vida, né, do cidadão. Ou seja, você não pode pensar apenas em saúde e educação, e são importantes. Tem que pensar no todo, né? E não esquecer de um nem de outro. Puxa a outra, né, André? Isso. Se a gente tem uma população com saúde em dia, com educação de qualidade... Mas se não tiver segurança... E outra, assim, isso também, se esses índices são melhorados de saúde e educação, a gente vê uma menor probabilidade dessas pessoas, né, que irem para a vulnerabilidade social e acabar praticando crimes, né? Exatamente. Uma coisa não desobriga a outra. Aí, veja, Laís, depois de Ronaldo Caiado, em segundo aparece o Vanderlei Barbosa, de Tocantins. Muito prazer. No empate técnico, né? Exato. Em terceiro, governador de Roraima, o Antônio Denário. Depois o de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina e também o estado e o governador de Santa Catarina também é um modelo nessa questão de segurança pública. Aí veja, depois Amapá com Clécio Luiz, Paraná, que é o Ratinho. O Norte dando show, né? Exato. Exatamente. Depois aparece o Ratinho Júnior, que também tem um trabalho... pauta de segurança pública. Exato, um trabalho voltado para a pauta de segurança pública, né?
como eu disse, existe esse tripé, né? Saúde, educação, segurança, que é o principal, né? São os principais. Aí depois vem a questão social, né? A questão da pauta, das outras pautas. São as pautas prioritárias, né? A gente costuma dizer. Ô, André, e assim, eu acho que aqui em Pernambuco, se a gente for olhar para essa pauta da segurança pública, aí você, como, né, mais conhecedor de política do que eu, você vai poder falar melhor sobre isso. Existe uma cobrança muito grande, principalmente depois do lançamento do Juntos pela Segurança, né? Não só pela população, mas pelos profissionais que atuam na segurança no Estado. Pois é, e assim, na verdade, o Juntos pela Segurança, ele foi lançado, né, demorou para ser lançado, né? Foi cobrado o prazo, né? Houve um atraso no lançamento. E existem várias pautas dentro dessa questão da segurança pública. Por exemplo, uma defasagem, né, da quantidade de policiais militares mesmo. A gente sabe que precisaria de mais quadros da segurança pública. Por exemplo, justamente no Juntos pela Segurança foi anunciado que o batalhão de Caruaru vai ficar exclusivo para Caruaru. Criando o Biesp também lá em... Batalhão, foi o Biesp ou o batalhão? Um batalhão em Bezerros, né? Mas foi um batalhão normal, né? Não é o especializado, não. Isso, se eu não me engano, o quinto batalhão. Quinto batalhão. Aí, veja, vem a pergunta. Ok, vai criar, mas e o quadro, né, de pessoal, né, de homens, né, de policiais militares? Quando é que o pessoal que vai fazer concurso vai ser chamado? Quando os que já fizeram vão ser chamados? A gente sabe também através de alguns deputados que atuam nessa área de segurança pública. Biesp em Arco Verde, Patriota Júnior está reforçando aqui, André. Exatamente. Forte abraço para o Patriota, daqui a pouco ele chega. Veja, alguns deputados que atuam na área de segurança pública denunciam que muitos agentes da segurança, policiais mesmo, estão com problemas, assim, precisando de tratamento psicológico, né? Porque é uma área difícil, né? Uma área dificílima e muitos se aposentam, outros fazem concurso, saem da PM, vão para outras forças, por exemplo, Polícia Federal, enfim, e acaba existindo uma E aqueles que não conseguem pagar o seu custo de vida e ainda tem que atuar como vigilante, como meio mundo de outra coisa. Você tocou num assunto importante, tem a questão também do salário, né, que a informação é que os melhores salários estão entre São Paulo, Brasília, esse eixo, né? Tem a questão também salarial, né, dessa tropa da segurança pública, enfim, mas é uma área que elegeu muitos deputados estaduais, federais nas últimas eleições, 22, 20, 2018, e que é de primordial importância para a população, não apenas de Pernambuco, mas principalmente porque a gente tem visto, né, os índices, e é justamente, digamos, o pacote, claro, a questão da segurança pública também, que tem colocado. Eu acho assim, sabe, André, que o negócio é pegar o que são as experiências boas desses governadores, que estão bem avaliados, tentar, né, se inspirar, se espelhar nessas coisas que adaptar a realidade local, né? O que está dando certo, né? E olhar mais para o lado de fora, porque como a gente comentava dentro do jornalzinho, do cafezinho, dentro do cafezinho, é que às vezes falta você ter o contato direto com o que a população quer, com o que a população pede, né? Na questão de se comunicar mesmo com essas pessoas e não ficar ali dentro daquela bolha só esperando a informação chegar, porque às vezes não é a informação toda que chega, né? No caso aqui de Pernambuco, a governadora Raquel Lira tem feito essa escuta, né? Ela passou por várias cidades, né? Caruaru, Santa Cruz, outras cidades do estado, para ouvir a população, ouvir os políticos, ouvir os atores, né? Os prefeitos, vereadores, as lideranças, o que é que está precisando. Inclusive, teve também o início do mandato, né, para que os prefeitos levassem uma pauta, as demandas, enfim, essa escuta é importante, né, e não só a gente falar aqui da governadora, minha gente, porque é a figura central. A nossa realidade, né? Não, e assim, é a figura central, André, mas a gente quando fala em escuta, os secretários,
né, os executivos, prefeitos, né? os prefeitos, todo mundo tem que fazer essa escuta. O prefeito escutar e chegar lá no governo estadual e dizer, olha, a gente tá precisando disso. Chegar a governadora, levar pro governo federal, a gente tá precisando disso. E assim, um ir passando a informação, que aí todo mundo fica sabendo do que precisa e as coisas começam a fluir, né? E os poderes são independentes, mas são harmônicos, né? São integrados, né? São integrados, existe um pacto federativo, né? Por exemplo, muita gente diz mais município, menos Brasília, né? Que espera que exista mais verba aqui no município, porque é onde a gente vive. Outra questão da segurança pública, Laís, teve uma novidade, né, nos últimos anos, nos últimos meses, que as guardas municipais passem a se chamar polícias municipais. Gente, isso aí mudaria o quê? Eles iam andar armados? Uma melhor estruturação da carreira deles. Olha, também não adianta mudar o nome André e na prática a coisa continuar do mesmo jeito, viu? Não, é verdade. E também, assim, precisa de verba, né? Para que a guarda municipal seja uma polícia local, claro que precisa andar armada, precisa de preparo e para tudo isso precisa de verba federal, né? Porque a gente já viu que os municípios, boa parte dos municípios brasileiros, boa parte de Pernambuco, reclamaram da queda do FPM. Então, tudo isso se faz com dinheiro. Segurança pública se faz com dinheiro, saúde se faz com dinheiro, educação também se faz com dinheiro. E outra questão que eu queria falar, Laís, é o seguinte, que os governos, seja municipal ou estadual, que eles possam dar continuidade ao que os governos anteriores deixaram. O que não funciona, deixa pra lá. Agora, o que funciona, a gente precisa ter continuidade. Exato. Não é esquecer, ou como a gente já disse, mudar de nome e o negócio não fluir, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo a nível estadual. O Ganha o Mundo. Eu acho que era um programa muito importante, né? Dava essa experiência para muitos jovens, né, que tinham essa experiência de fazer esse intercâmbio, né? E até a graduação sanduíche, que você fazia uma parte aqui, uma parte fora do país. Eu acho que são ideias que precisam serem reaproveitadas. Agora, voltando à questão do Ronaldo Caiado, ele está vivendo um céu de brigadeiro e aproveitou esse momento para se lançar como pré-candidato São 4 anos ainda, né? Nessa pisada. 3 anos, né? Então, falta muito tempo. Exato. E assim, a gente... Ele é de que partido? União Brasil, é? Isso. Ele era do DEM, né? Era do DEM, eu acredito que, se eu não me engano, é no União no Brasil. Eu vou só consultar aqui rapidamente. Mas, veja, ele se elegeu também muito próximo ao bolsonarismo, né? Nem tanto o bolsonarismo, mas se considerando conservador, enfim, pode estar querendo também pegar esse gancho aí do Bolsonaro inelegível para 2026. Inclusive, falando em Bolsonaro, que seria, digamos, o candidato imediato depois do Bolsonaro, o Tarcísio não aparece nem na 4ª colocação, né? Deixa eu só confirmar aqui. O Tarcísio Gomes de Freitas, São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10º no ranking, né? Ou seja, a pauta de segurança pública às vezes funciona, às vezes não funciona, né, André? Exatamente. Até porque São Paulo é considerado um país, né? E tudo depende do Estado. Exatamente. Não é a mesma coisa em todo lugar, minha gente. Da realidade, né? A realidade é diferente. Às vezes o que funciona aqui não vai funcionar no Rio de Janeiro, não vai funcionar em São Paulo e assim por diante. Não tem como saber. Mas o governador precisa estar alinhado a isso. Né, e precisa trabalhar pela população, seja na educação, primeiro na lugar, saúde. A população. Seja na educação, na saúde, na segurança pública e também nas demais áreas que todas são importantes. Exato. André, hoje tem Cidade Entrevista. Exatamente. Com você e com Vitória Oliveira. Isso. O professor Marco Aurélio está num pequeno recesso. Descansando. Todo mundo merece, né? Rapaz. Será que ele vai para o litoral? Esse fim de semana Vai? Vai, já tá lá, inclusive. Esse fim de semana eu tirei o meu recesso com várias aspas, né? Sexta, sábado, domingo. Maravilhoso. Foi bom? Maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo. Não dá pra fazer muito tempo, tira só o fim de semana que já recarrega a pessoa demais.
falando no momento Cidade Entrevista, vamos receber o presidente do Avante em Caruaru, o nosso amigo, o presidente do Avante aqui em Caruaru, o Salles. Neto Salles, Neto Salles. meu primo. É seu primo? Meu primo. Eu não sabia, não. É meu primo. Você é filiado ao Avante? Não, menino. Sou filiada a nada, não. Sou filiada a Jesus Cristo. Muito bem. Obrigada, então, André. Até logo mais às 11 horas com o Neto Salles, presidente do Avante, aqui no nosso Momento Cidade Entrevista. Combinado.